amigos do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui, abrindo a semana para ainda repercutir algumas decisões importantes que a Fórmula 1 tomou na última quinta-feira, depois da reunião entre as equipes, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e a Liberty Media, a proprietária, então, da Fórmula 1. Eles já começam a desenhar um futuro daquilo que eles querem para o futuro da Fórmula 1, sobretudo com relação aos motores, o que pode atrair uma nova e poderosa marca para o grid, enfim, vários cenários aí para que isso aconteça. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, faço o convite aqui, se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento, inscreva-se, acione o sininho aí para não perder nada da GPTV, do nosso conteúdo, deixe o like no final desse vídeo, torne-se membro da nossa comunidade aqui para ficar debatendo Fórmula 1, enfim, a gente tem uma porção de coisas legais aqui, então não perde nada. Bem, dito isso, na semana passada, como eu disse, a comissão de Fórmula 1 se reuniu, traçou alguns planos, né, fez algumas determinações, como o GP de Portugal entrar de vez no campeonato, aí já no início de maio, a questão das corridas de classificação, né, que virou um grande assunto aí da semana, então a Fórmula 1 vai avançar um pouco nessa ideia, as equipes gostaram, teve uma resposta positiva por parte delas, lembrando que é interessante porque essa ideia já foi rejeitada inúmeras vezes, mas porque ela vinha atrelada com a ideia com a proposta, né, do grid invertido. Como eles descartaram completamente a questão do grid invertido, isso não vai ser, parece que não vai ser mais um problema. Então a Fórmula 1 vai avançar um pouco, até para fazer alguns testes nessa temporada, acho que vai ser interessante. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre a questão, é uma questão mais técnica, mais voltada para os motores, porque a configuração de motor vem sendo um grande calcanhar de Aquiles da Fórmula 1 nessa era híbrida, né? Então, porque só tem a Mercedes dominando completamente a Fórmula 1, claro que não é culpa dela, né? Ela faz o melhor trabalho, mas assim, ninguém conseguiu realmente bater de frente com a Mercedes nesse tempo todo. O motor híbrido V6 turbo é muito caro, é muito complexo, então assim, muita Renault, Ferrari, por exemplo, a Honda nem se fala, né, levaram muito tempo para conseguir encontrar uma performance, encontrar um desempenho competitivo, quer dizer, as equipes, as fábricas, né, reclamam demais, não houve a procura de outras montadoras, de outras marcas diante desse regulamento, então a ideia realmente é pôr um fim nisso a partir de 2025, que é quando o Pacto da Concórdia, o atual pacto, se encerra. Então aí a Fórmula 1 busca, né, um novo regulamento, uma nova configuração. Mas até lá as coisas permanecem como estão, inclusive nessa reunião, por unanimidade, optou-se pelo congelamento do desenvolvimento dos motores, então isso é bom para a Red Bull, na verdade foi feito para ela, para manter a Red Bull no campeonato, porque a Fórmula 1 também está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, né, porque a Honda vai deixar o campeonato depois de 2021, então vai deixar a Fórmula 1 só com Mercedes, Ferrari e Renault, e isso é muito perigoso, mas a Red Bull vai ter a chance então de desenvolver os motores que a Honda vai deixar, ela vai assumir a propriedade intelectual dessas unidades de potência e vai tocar o desenvolvimento a partir daí. A Red Bull, como se sabe, tem muita grana também, tem uma grande estrutura lá na Inglaterra, a Honda vai proporcionar todo tipo de ajuda nesse momento de transição, então a Red Bull vai conseguir fazer esse trabalho. A decisão unânime, então, pelo congelamento acaba sendo para agradar realmente a Red Bull, para não deixar com que ela saia do campeonato ou qualquer coisa assim. Foi muito importante, muito decisivo isso para a Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 também está pensando, para depois disso, como eu falei, tentar um regulamento menos complexo, menos caro do que esse que está lá dentro dos objetivos, né? E depois da reunião, eles trouxeram alguns pontos que querem desenvolver para ter no futuro, para a Fórmula 1 se tornar nesse futuro. Ainda está um pouco nebuloso, ainda está um pouco confuso, tá? Não tem uma orientação clara, tá bem vago, porque ela fala em sustentabilidade, ela fala, mas não dá né, um caminho, fala em combustível sustentável, fala em redução dos custos, em atrair novas montadoras, fala em relevância social, mas ela não explica tudo isso, então tá um pouco confuso nesse momento. Mas o que se fala é que a Fórmula 1 quer partir para uma coisa completamente, talvez, né, completamente diferente do
que a gente tenha visto até agora, e assim uma alternativa também a motores elétricos. Então você começa a pensar em combustíveis sintéticos, tecnologia que vem sendo desenvolvida pela Audi, pela Bosch, pela Volkswagen, né, Audi, Volkswagen, enfim, várias empresas aí trabalhando nesse momento para manter o motor de combustão interna, que é muito importante para a Fórmula 1, seria um passo importante se a Fórmula 1 tomasse esse caminho e manter um motor de combustão interna, utilizando aí combustíveis sintéticos, né? E aí você já começa a entrar nesse caminho da sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de repente, você traz, como o Bernie Ecclestone falou outro dia, né? Motores V8 aspirados, enfim, você une uma tecnologia em que as montadoras já estão pensando, já estão trabalhando com uma configuração de motor mais simples, né, que todo mundo tem conhecimento, que não é tão difícil. Eu andei fazendo algumas pesquisas, né, e dentro delas, assim, há uma grande vontade também das fábricas, né, das montadoras, manter o motor a combustão de fato, né, não transformar, não assumir tudo como elétrico, mas manter esse tipo de configuração de motor para o futuro, usando combustíveis sintéticos, hidrogênio, uma série de outros caminhos. Então talvez a Fórmula 1 possa entrar nesse nicho e também servir como um campo grande de desenvolvimento do que ela sempre foi e deixou um pouco de ser nessa fase de motores V6 turbo, híbrido, enfim. Então ela tem aí nas mãos uma grande chance de tentar virar essa mesa procurando alternativas, né? E sem perder o seu DNA, sem perder as suas raízes. Então, de repente, você de fato ir por um caminho de volta dos motores aspirados com grande desempenho, porque esses combustíveis também proporcionam isso, e de repente agregar isso à parte híbrida ainda, a recuperação da energia, e aí conseguir trazer ou conseguir formar um motor mais potente, ainda mais potente, enfim, com giros também muito altos, 18, 19 mil giros, isso é possível. Então, quer dizer, a Fórmula 1 resgata aquela questão do som, né, do motor, que foi muito criticada, causou muita estranheza, enfim. A Fórmula 1 tem vários caminhos, e é dentro desses caminhos que a Porsche pode se interessar, né? Na verdade, durante a reunião também a Porsche ficou um pouco claro que outras montadoras estão de olho nesse movimento da Fórmula 1. O site Racing Fans trouxe a informação de que a Porsche participou de algumas reuniões aí com relação ao desenvolvimento dos motores, que motores a Fórmula 1 quer usar no futuro, e ela se mostrou bastante interessada nesse tipo de caminho, e pode ser que isso seja o futuro mesmo, não só para trazer a Porsche, porque já é um alinhamento daquilo que eles estão pensando em relação ao mercado, mas também outras fábricas, né? Então aí você une a questão da tecnologia, de um novo caminho, além da redução dos custos, que é o que na verdade vai permear todo esse regulamento. É um dos principais pilares, é reduzir, né, baixar o tanto que for possível os custos, porque foi gasto muito dinheiro, na verdade, com esses últimos motores. Isso acabou espantando as montadoras, e agora a Fórmula 1 quer trazer de novo, e essa é uma grande oportunidade. Então, assim, para você, que tipo de configuração de motor a Fórmula 1 poderia adotar a partir de 2025 que atenda aí todos esses objetivos, né, de sustentabilidade, de redução de custos, para atrair montadoras, enfim, de tornar a coisa mais relevante? Eu, particularmente, acho que esse caminho com combustível sintético, uma volta dos motores aspirados, pode ser um caminho bem interessante, e como a gente viu, a Porsche já demonstrou interesse, já vem acompanhando muito de perto esse movimento da Fórmula 1, então é um bom sinal, né? Um sinal de que esse parece ser o caminho mais correto. E você? Deixe aí nos comentários a sua opinião, e de novo, né? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Acione o sininho e deixe seu like. Eu volto ainda nessa semana com mais GP às 10.